Bom dia, alunos, tudo bem? Hoje, mais uma aula de matemática com a resolução de mais uma questão do Enem 2019. Hoje nós vamos resolver questão 149, Enem 2019, caderno amarelo. Professor Wagner. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando dois discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionados na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme a indicação da figura. Então aí nós temos logo abaixo a figura de uma catraca. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que à medida em que a corrente passa por ela, a bicicleta avança 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. Então, aqui eu coloquei uma bicicleta para que vocês entendam esse mecanismo. Observe só, se a catraca localizada aqui na parte traseira da bicicleta tivesse um tamanho igual a essa circunferência dos pedais, o que ia acontecer? Se eu fizesse um deslocamento de 1 metro com os pedais, a bicicleta também ia ter um deslocamento de 1 metro. Então, quanto maior for a catraca, maior será a força que o ciclista vai ter que fazer para obter um deslocamento. Então, o que ele vai ter que fazer? Se eu tiver uma catraca pequena, olha só aqui, uma catraca pequena, o que vai acontecer? Quando você fizer um deslocamento, por exemplo, de 1 metro, ou melhor ainda, uma volta, nessa circunferência, como a circunferência é menor, ela vai ter um deslocamento bem maior. Então você vai conseguir andar muito mais com menos força. Então, quanto menor for a catraca, maior vai ser o deslocamento da sua bicicleta. Então, o valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetro com uma casa decimal é: letra A, 2,3, letra B, 3,5, letra C, 4,7, letra D, 5,3 ou letra E, 10,5. Então vamos resolver. Então nós temos aqui uma catraca com diâmetro de 7 centímetros e vamos supor que essa catraca ela tenha um certo deslocamento D. Qual seria o diâmetro da catraca, da nova catraca, para que ela tenha um deslocamento 50% maior? Ou seja, D mais 50% de D. 50% é 50 sobre 100. 50 dividido por 100 é 0,5, ok? Se eu quero ter um deslocamento 50% maior, então eu preciso do meu deslocamento anterior mais 0,5 vezes o deslocamento. Continuando, somando D mais 0,5D, nós temos 1,5D. Então, o que foi visto ali naquele momento que a gente tinha a figura da bicicleta? Quanto menor for a catraca, maior vai ser o deslocamento da bicicleta. Então, nós temos aqui uma relação inversamente proporcional. Se a relação fosse diretamente proporcional, nós poderíamos fazer a multiplicação cruzada, certo? Mas a relação é inversamente proporcional. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter que inverter uma das duas colunas, ou 7 e x, ou d e 1,5d. Eu optei por inverter a segunda, ok? Então, 1,5 ficou em cima, d ficou embaixo. Uma vez invertido, nós podemos fazer a multiplicação cruzada, ok? Então, vamos ter 1,5 vezes d vezes x é igual a 7 vezes d. Como eu quero saber o valor do x, 1,5 vezes d passa dividindo, certo? Então, olha só.
Tem o D em cima, D embaixo, numa fração, e eles estão multiplicando outros números. Então, veja bem, se eu dividir D por D, nós vamos encontrar 1, que é neutro da multiplicação. Então, se é elemento neutro, eu posso simplificar, ok? Então, nós temos x igual a 7 sobre 1,5. Normalmente, os alunos assustam muito quando a gente faz cálculo com fração envolvendo decimais. Então, o que nós vamos fazer para fugir dessa situação? Vamos multiplicar o numerador e o denominador por 2. Pode fazer isso? Pode, porque quando você multiplica numerador e denominador pelo mesmo número, você obtém uma fração equivalente, ou seja, uma fração com o mesmo valor. Assim, x então vai ser 14 sobre 3. 14 sobre 3. Qual o número inteiro mais próximo de 14 sobre 3? Se eu tivesse 15, 15 sobre 3 seria 5. Então, 14 sobre 3 é um pouco menor que 5. Então, qual a alternativa que apresenta esse número um pouco menor que 5? Letra C. Resposta, letra C. Boa preparação para o Enem. Deus te abençoe.